Tudo bem, não chega nem a ser notícia isso. É o esperado. Hoje, mais uma vez, o Lula deu mais uma gigantesca gafe. E uma gafe racista ainda por cima. Mas é curioso, né, como existem dois pesos e duas medidas entre Lula e Bolsonaro. Olha só, vamos de cabeça aqui. Lula fala que se tá caro, não compra, vai comprar outra coisa. Lula chama uma mulher de 40 e poucos anos de senhora velha e fala que ela tem que parar de ter filho. Lula chama a mulher diretora do FMI, Fundo Monetário Internacional, de mulherzinha. Depois ele fala que corintiano bate mulher depois do jogo. Tudo bem depois do jogo, se for bater, bate em outro lugar. Oferece a Gleisi Hoffmann como ministra de Relações Institucionais, não pelas suas qualidades e competências, mas pela ser bonita e como o presidente das casas são homens, vai facilitar a articulação. Essa, dentre várias outras gafes que o Lula comete aqui e no exterior. Hoje, lá estava ele falando, inclusive obrigado Sidônio por colocar ele para falar bastante, e ele comete uma gafe que virou, obviamente, notícia na imprensa. Um cara sem dente e ainda negro, reclama Lula de foto do governo. O presidente achou feia uma propaganda e relatou na quinta-feira, 21 de agosto, sobre esse tipo de representação do Brasil. O importante é ver o vídeo. Você tem que ver isso aqui, cara. Imagine se fosse Bolsonaro falando uma coisa dessa. Bolsonaro teve que responder um processo, quase foi preso, porque ele falou que o negro era gordo lá nos quilombola e pesava tantas arrobas, que é uma medida de peso. Zero racismo nisso daí. Agora o Lula tem a carta branca para ir fazer isso aqui, ó. E ele fez uma revista maravilhosa, bonita. E no meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiana ou de alemão no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, sabe, sorrindo. E de perto dela um monte de planta, de coisa que ela tinha colhido, alface, pepino, cenoura. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o ministro e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro. Como é que é? Um cara sem dente e ainda, no sentido, e ainda para piorar, negro. Colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro. Rapaz, se fosse o Bolsonaro falando uma coisa dessa, meu Deus do céu, era manifestação amanhã, era STF dando 48 horas para ele explicar, era pedido de impeachment sendo pedido por todo mundo da esquerda, ia ser uma algazarra, que o ruído ia ser ensurdecedor. Mas como é o Lula, então não tem problema. O Lula pode ser machista, o Lula pode ser misógino, o Lula pode ser o que for, ele pode falar mal dos judeus, que ele não vai ser associado a nazismo, ele pode falar mal de negros, que não é associado a racismo, ele pode falar mal de mulher e maltratar a mulher, que não tem problema nenhum. Cara, é impressionante. E eu vou te falar por que não é assim. Porque até quem não gosta, quem gosta do Lula, esse comportamento dele é o esperado, não é uma coisa assim, fora do padrão. Não é algo que choca, porque é o esperado. E por ser o esperado, o nível de reversão, de rejeição, diminui. Quando é o Bolsonaro que fala alguma coisa que possa ser mal interpretada, meu Deus, é um terremoto político no mundo. O mundo para. Imprensa internacional divulga. Mas no Lula não. O Lula pode, na maior tranquilidade, pegar o microfone e falar isso aqui, ó. Cara, isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro. Você não acha que isso é preconceito? Ai, parabéns para você que fez o L, tá? A esquerda é racista, a esquerda é preconceituosa, a esquerda é machista, a esquerda é violenta, a esquerda é nazista. Só que o que eles aprenderam ao longo da existência da esquerda? Tudo que eles são, eles aprenderam a jogar nos outros para esconder as suas falhas, tá bom? Um abraço. Gafe racista ainda por cima. Mas é curioso, né, como existem dois pesos e duas medidas entre Lula e Bolsonaro. Olha só, vamos de cabeça aqui. Lula fala que se tá caro, quando você acha que não tem como a situação no Brasil piorar,
o judiciário brasileiro vai lá e dá uma humilhada na nossa cara. Essa daqui, sinceramente, olha, nem o mais pessimista dos brasileiros achavam que algo desse nível de podridão seria possível. Imagine você, um funcionário público, e durante o período de trabalho, num lugar onde você foi alocado, você começa a testemunhar uma sequência de crimes sendo praticados diariamente, pelos seus colegas e até mesmo pelos seus chefes. Crimes esses que colocam na cadeia pessoas inocentes, crimes que destroem toda a estabilidade jurídica do Brasil, crimes que acabam com a democracia brasileira e que rasgam todas as letras da Constituição. O que você faria? Ficaria calado ou denunciaria? Pois foi isso que esse cidadão aqui fez e eu tenho certeza que você já o conhece, Eduardo Tagliaferro. Eduardo Tagliaferro pesou na consciência dele, após alguns anos, o fato de ter participado de uma organização criminosa que mandava prender pessoas inocentes por uma suposta certidão positiva ou negativa de acordo com o que aquela pessoa tinha postado há 5 anos atrás. Participou de um sistema que censurou centenas e centenas de pessoas que tiveram suas redes sociais derrubadas porque elas falavam coisas que esse aqui do lado dele não gostava. Depois de muito tempo, esse cidadão Tagliaferro não aguentou mais e divulgou, e publicou, e testemunhou na esperança, esse aí foi a ingenuidade dele, na esperança de que algo fosse ser feito, na esperança de que fosse ser aberta uma investigação para responsabilizar este cidadão aqui que foi o mandante de todos os crimes. Foi o que o Tagliaferro fez. O Tagliaferro fez o que qualquer pessoa correta faria. Mas olha só o que aconteceu hoje. Isso aqui é surreal. PGR denuncia ex-assessor de Moraes. Tagliaferro agora pode ser preso. E na verdade o Alexandre de Moraes vai pedir a prisão dele. Já pediu para derrubar todas as contas bancárias dele, tá? Porque ele entregou provas. Ele não fez como Mauro Cid. Ele não apenas falou coisas imaginárias. Ele apresentou documentos e provas, corroborando com tudo que ele havia dito. De um sistema de censura e perseguição e prisão ilegal e desrespeito ao devido processo penal, o processo de investigação por parte da equipe do Alexandre de Moraes. Ele entregou as provas. Isso gerou o Vaza Toga 1, onde veio lá o use a criatividade para se criar alguma coisa para derrubar a revista Oeste, onde saiu que o Alexandre de Moraes queria derrubar e prender Eduardo Bolsonaro porque ele estava cismado e que ele passava o dia do recesso buscando coisas na internet para censurar. Isso foi o Vaza Toga 1. No Vaza Toga 2 ficou escancarado como que o sistema de prisão funcionava. As produções de certidões positiva e negativa. A chefe de gabinete do Alexandre de Moraes zombando das pessoas que estavam sendo presas. O fato de até mesmo o juiz assessor do Alexandre de Moraes falar que não aguentava mais e queria sair. A resposta do judiciário brasileiro não foi investigar as denúncias, mas prender o denunciante. Tagliaferro é investigado pelo vazamento de mensagens trocadas entre servidores do gabinete de Moraes no STF e TSE. O Tagliaferro teve que fugir do Brasil. Ele é um outro refugiado do Brasil. Foi para a Itália. Está refugiado na Itália com pedido de asilo. E de lá ele está fazendo toda essa documentação do que o Alexandre de Moraes, a Cristina, o Ayrton Ribeiro, toda essa estrutura que foi criada pelo Alexandre de Moraes fazia. Os crimes estão comprovados. Ao invés de se investigar os crimes, quer-se destruir aquele que fez a denúncia. Qual é a mensagem? Agora vamos chegar à conclusão. Bom, Tagliaferro já está com pedido de asilo, não tem como ser alcançado lá na Itália. A mensagem dessa denúncia da PGR é a seguinte: qualquer outra pessoa que der provas ou evidências dos crimes cometidos pela turma do Moraes também será perseguida e será presa. No Brasil, denunciar um crime cometido por um agente do judiciário virou um crime maior do que o crime praticado por esse judiciário. E aí o Paulo Gonet está cavando mais uma... Esse Paulo Gonet está precisando da Magnitsky mesmo, né?
Procurador-Geral da República denunciou nesta sexta-feira, 22, no Supremo Tribunal Federal, o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui, obviamente, Alexandre de Moraes liga para o Gonê e manda o Gonê fazer a denúncia. É porque assim, o Gonê ele é um despachante do Moraes. O Gonê não tem vontade própria mais, ele é só um despachante. Pelos crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo. O que é essa coação no curso do processo que eles estão falando? É que ele divulgou essas evidências durante o processo contra o Bolsonaro, o que atrapalhou o julgamento teatral. Então, assim, o fato dele ter divulgado isso enquanto o processo acontecia tá atrapalhando, entendeu? Pô, cara, para de me atrapalhar falando a verdade. Obstrução de investigação de infração penal, não sei como que funcionou isso aqui, ele está apenas apresentando as provas dos crimes. E aqui não tá aqui, ó. E tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tá aqui, ó. O Tagliaferro entrou na tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Você acredita nisso? O Tagliaferro, que denunciou o que esse pessoal fez, agora pode ir preso. Dia 10, audiência pública marcada por mim, na subcomissão de censura, do combate à censura. O convidado vai ser Eduardo Tagliaferro. Ele já confirmou. Então, dia 10, eu quero que você acompanhe. Porque no Congresso, o Eduardo Tagliaferro vai apresentar tudo o que aconteceu. Um abraço.